Então, paz e bem para você que acompanha este vídeo, beleza? Por meio dele quero compartilhar o início de um trabalho. Não apenas compartilho conteúdo que diz respeito à espiritualidade, mas por que não um pouco do trabalho que faço aqui no seminário. Hoje vou tentar, através de alguns retalhos de madeira, fazer aquela casa dos hobbits, conhecida por meio da trilogia O Senhor dos Anéis. Eu tenho aqui o projeto, o mesmo eu fiz com base em algumas imagens que encontrei na internet, portanto procurarei fazer uma casa um pouquinho mais simples. Essas duas janelinhas aqui, a porta, bem no centro da casa, esses rabiscos aqui eu tentei reproduzir a parte verde, o gramado aqui também, neste canto tem uma mesa, a ideia é esta. E vou usar estes retalhos de madeira para tentar recriar esta casa. Eu tenho essa base aqui, eu já tenho um tempo faço uso delas para a confecção de porta-chaves. Portanto, a mesma será usada nesse projeto. E tenho essa peça aqui, uma vamos assim chamar, né, de semicircunferência. Por meio dela eu quero fazer a casa. Então a ideia é mais ou menos isso. A casa, a parte da entrada com uma mesa, um pequeno jardim. E pretendo aqui, neste pedaço de madeira, reproduzir fazer um painel, um cenário, onde o destaque será aquela árvore maior, você pode observar no condado, nas nuvens, por que não, no sol. E na medida em que eu vou avançando na confecção deste trabalho, eu vou compartilhando material, alguns macetes e as peças que vou utilizar para a confecção desta casa, tá certo? Então acompanha aí o vídeo, espero que você goste. Valeu! Para confeccionar a porta da casa dos hobbits, que material vou utilizar? Eu peguei um galho de uma árvore que foi podada, não foi podada para este fim, mas porque precisava. Deste galho eu tirei um disco de madeira, com auxílio daquela máquina ali, a serra-fita, tirei um disco de madeira, agora tem uma roda de madeira aí. E observando o tamanho da casa que vou confeccionar, fiz aqui neste disco uma circunferência adequada ao tamanho da casa que vou montar. Tendo feito isso, eu peguei esta circunferência, essa rodinha de madeira adequada ao tamanho da casa, tirei a base dela e colei estes palitos de picolé. Por quê? Eu quero, através deles, reproduzir ou dar, se não efeito, para aquelas tábuas que montam a porta da casa. Então eu acredito que por meio desses palitos de picolé vou conseguir reproduzir um pouco mais de fidelidade à proposta da porta da casa dos hobbits. Colei esses palitos de picolé e você deve ter feito a seguinte pergunta: como vou tirar o excesso desses palitos? Através do esmeril eu vou desbastar, vou tirar esse excesso desses palitos de picolé, obedecendo senão esta peça aqui que servirá de base para a confecção da porta da casa dos hobbits. Então é isso. Para fazer a porta da casa eu peguei um galho de uma árvore que foi podada, com auxílio daquela máquina eu tirei um disco de madeira, com um compasso eu fiz uma circunferência nele, obedecendo senão ou a proporção da casa que vou confeccionar, uma porta mais adequada para o tamanho da casa que vou confeccionar. Já cortado a circunferência adequada ao tamanho da casa, eu tirei uma parte dela, agora eu tenho a base da porta dessa casa, colhi alguns palitos de picolé para dar este efeito das tábuas que formam a porta da casa e depois vou desbastá-los, tirar o excesso, obedecendo senão o tamanho e o formato dessa peça onde vou confeccionar a porta da casa dos hobbits. Então é isso, é o pontapé, segundo passo para a confecção desta casinha, tá certo? Valeu! Então, depois que eu desbastei, eu consegui agora este resultado. Lembra um pouco, né? Da porta da casa dos hobbits. Ainda vou colocar a maçaneta bem no centro dessa peça
E a mesma foi feita obedecendo assim, proporção, né? Esta peça aqui, nesta vou confeccionar a casa. Então aqui a porta, dos lados eu vou colocar as janelinhas, né? Então esta porta foi feita observando aqueles passos que acabei de comentar com você. Até que eu achei legal, ficou bacana. Agora eu vou colocar a maçaneta e a porta é mais ou menos isso. Então essa parte aqui para frente, né? O efeito daquelas tábuas que formam a porta da casa, aquela rodelinha, aquele disco de madeira que foi cortado obedecendo, né, a proporção a esta peça onde vou confeccionar a casa. E agora tem o sinal, a porta. Deixa eu colocar aqui mais no centro. A portinha da casa dos hobbits, tá certo? Então este é o resultado do processo para a montagem da porta da casa dos hobbits, tá certo? É isso aí. Então, adiantando um pouco o trabalho, me passou pela cabeça por que não usar pedacinhos de galho para emular, né, aquela estrutura que fica sobre a porta. Eu peguei um galinho de eucalipto e pretendo essa parte aqui, né, sobre a porta e as laterais também, colocar um galinho de eucalipto. Eu penso que é muito próprio desta construção, a madeira, o interessante detalhe da casca da madeira é nessa estrutura próxima da porta. Então eu pretendo fazer isso. O que de diferente você nota na peça, né? Eu pintei de amarelo a fachada, a porta já está colada. Eu penso, talvez eu vou betumar a porta ou aplicar aqui, tem uma tinta chamada esse cinza lunar, esse tom aqui. Não vou fazer propaganda da marca, né, porque eu não estou ganhando merchan com isso. Mas o nome da cor é cinza lunar. Talvez eu possa, não sei, vou pensar aqui direito. Talvez eu pinte a porta com cinza lunar, ou eu vou dar uma escurecida e deixar o tom da madeira. Eu acredito que a madeira vai dar mais destaque ao invés de pintar. Mas é isso. Então você pode, bom, caso queira, né? Não precisa seguir esse mesmo modelo, mas se um dia der a vontade de fazer esse tipo de casa, uma dica que dou é pegar esses galinhos de árvore, pequenos galinhos. Aqui eu tive a sorte de pegar um que já tem essa curva, né? Então pego esse galinho da árvore e vou também com outros pedacinhos de galinho de árvore colocar aqui do lado da porta para emular esta fachada da casa dos hobbits. E é isso. Então, antes de colar aquelas peças que disse que ficaram próximas da porta, eu fiz esta pintura aqui, né? Passei um pouco de vermelho. Aqui vai servir de base para dar aquele efeito do tijolinho à vista. Então, eu pintei é um vermelho mais escuro, próximo de um vermelho terra. Aqui eu vou fazer umas linhas brancas para dar aquele efeito do tijolinho à vista. Quando eu terminar essa parte do processo aqui da confecção da casa, aí sim eu vou colocar aquelas pecinhas de madeira que vão adornar a porta, essas laterais, os lados da porta, né? E sobretudo essa parte aqui de cima da porta também. Então é mais ou menos isso. Quando a tinta aqui secar e eu finalizar essa parte dos tijolinhos, pretendo já colar essas peças de madeira que acompanham também a porta, e quando assim terminar este processo eu compartilho também. Vou mostrar aqui também o resultado desta etapa do trabalho. É isto. Bom, depois feita a parte dos tijolinhos, eu consegui colar então essas madeirinhas próximas da porta, né? Já começa a dar um pouquinho mais de
forma ou algo mais próximo da casa dos hobbits. Acho, né? Pelo menos consegui enxergar dessa forma. E é isso. Agora eu vou, talvez com a cabeça do prego, eu coloco aqui faça como maçaneta para colocar na porta. Eu não quero apenas um pintinho preto, né, com tinta, mas pegar a cabeça de um prego, talvez eu tire a cabeça de um prego e cole aqui para ajudar como maçaneta. Ainda aqui por cima eu vou fazer uma espécie de um telhado que vá de fora a fora. Eu acredito que deixe um pouco mais interessante a fachada da nossa casinha dos hobbits. É isso, né? Pelo menos a parte aqui da porta foi finalizada. Legal. Então eu precisei fazer outras coisas, né? No seminário não fico somente na oficina, então precisei dar uma pausa, retornei, já está um pouco mais tarde, mas eu acredito que o resultado aqui da nossa casa Hobbit, então eu consegui colocar uma janelinha desse lado, aqui do outro lado ainda está do outro lado, apenas o molde, então consegui fazer esse tanto. Eu comecei na parte da tarde, já era por volta de umas 2h30. Eu estava preparando o ambiente aqui para começar o trabalho, então às 2h30. Na parte da manhã eu finalizei uma outra peça, um porta-chaves, depois até posso mostrar no final desse vídeo, a peça que terminei na parte da manhã. No comecinho da tarde, 2h e pouco, antes de preparar o espaço aqui, iniciei a confecção, né, desta peça. Precisei parar um pouquinho por conta dos compromissos, obrigações aqui do seminário. Voltei e por hoje dou por encerrado, né? Amanhã acredito que já vou poder avançar um pouco mais, sobretudo nessa parte aqui de cima, o jardim, debaixo das janelas colocar um pouco de flor, algumas flores, e pensar alguma coisa nesse painel. Quero destacar aquela árvore bonita que aparece no condado, árvore esta que podemos observar nos 3 filmes, no começo do primeiro filme e no finalzinho do terceiro. E é isso. Então, na medida em que eu vou colocando algum elemento para assim concretizar a obra, eu vou compartilhar com vocês aqui por meio deste vídeo. Está um pouco picado. É a primeira vez que faço esse tipo de vídeo, demonstrando um trabalho, mas tem um pouco de paciência comigo. Acredito que nos próximos eu poderia apresentar um novo trabalho, mas dentro de uma edição um pouco mais digna, que respeita um pouco mais dessa continuidade entre um passo e o outro, tá certo? Então, até a próxima etapa deste trabalho. Valeu! Então, pois bem, continuando a nossa viagem pela Terra-média hoje, um outro dia, comecei um pouco mais cedo e finalizei a segunda janelinha, esta que precisava ser finalizada, tinha apenas o molde, e na porta eu coloquei a maçaneta. Eu peguei a cabeça de um prego com uma mini retífica, eu fiz o furo, desbastei um pouco o tamanho do prego, deixei ele junto da cabeça e o corpo, né? Ficou coisa de 1,5 centímetros. Então com a mini retífica fiz um furo bem no centro da porta, coloquei esse prego, pintei a cabeça do prego com a cor marrom, julguei ser um tom mais interessante para o trabalho. E agora aqui na parte de cima eu vou procurar colocar aquele musgo tratado, toda essa parte aqui da cobertura da casa com musgo tratado. Aqui eu vou montar uma espécie de um pequeno jardim com umas flores, tanto debaixo desta janela como debaixo da outra. Aqui uma mesa com um banquinho, aquele caminho das pedras. Vou tentar, né, se ficar interessante, coloco com madeira e depois pinto, ou com pincel mesmo. Procurarei dar este efeito, este caminho das pedras. E devagarzinho o trabalho vai ganhando corpo, né? Então chega a este resultado por hora.
a casa dos hobbits. É isso. Agora dar continuidade no trabalho. E cantou o galo. Então, nessa etapa do processo nós já temos algo mais parecido com a proposta. Eu coloquei, e o galo continua a cantar, eu coloquei esse musgo, depois eu penso como uma esponja, com uma espuminha, com um pouquinho de tinta verde escuro, dá umas batidas e talvez um degradê com um verde mais claro para cobrir um pouco melhor este musgo aqui. Então ficou assim, debaixo das janelas, como eu comentei com vocês, eu coloquei umas flores, essas flores secas, né? Flores hidratadas, com um pouco do musgo para servir de base, para ajudar na fixação. Pintei já de verde, eu vou fazer um degradê aqui também, com umas batidinhas através de uma buchinha com o verde mais claro, para dar um efeito melhor nessa parte aqui do gramado, não ficar somente nesse tom monocromático, mas com o verde mais claro, dar essa nuance e esse degradê também no gramado. Como foi dito na outra etapa, outra parte do vídeo, eu já fiz a mesinha, quer dizer, pelo menos a base está aqui, né? Eu vou colocar próximo da porta, com uma elevação, umas cadeirinhas. Talvez eu faça umas pequenas arbustos, né? Melhor dizendo, alguns arbustos para colocar aqui na frente. Acredito que vai ficar legal, colocando pequenos arbustos nessa parte da frente aqui do trabalho. E é isto. Então, avançando um pouco na montagem desta casinha dos hobbits, eu comentei com vocês que eu colocaria um arbusto aqui na frente. Eu peguei um pedaço de madeira e como primeira camada eu coloquei um verde escuro e depois com um pouquinho do verde claro, com uma buchinha, fui dando um detalhe a mais, esse degradê, para que não fique naquele tom, um tom só. Peguei um pouquinho com o auxílio de uma buchinha como essa daqui, uma buchinha dessa com um verde mais claro, fui batendo sobre este pedacinho de madeira para fazer este arbusto que acompanha também o trabalho. A mesinha com os banquinhos já fiz, tudo aqui são retalhos de madeira. O arbusto eu aproveitei esse tipo de madeira aqui, a madeira podre, justamente por conta das rugas, vamos assim chamar, as rugas dessa madeira. Cortei, lixei, deixei do tamanho adequado para o trabalho, pintei com verde escuro como primeira camada, e para dar esse efeito de algo mais vivo, mais orgânico, usei senão o verde claro. Então tudo aqui são retalhos de madeira, pedaços de madeira. A mesa é um quadradinho, um retângulo. Como base eu coloquei um filetinho de madeira somente para dar esse efeito, né, de que ela está elevada, né, não é algo que está posto tão somente no chão. Os bancos também é um filetinho de madeira. Este arbusto na frente da casa, essa madeira podre, né, que por sinal tem um cheiro muito bom, só não sei que madeira que é, mas é uma madeira já com essas rugas. Apliquei uma camada de um verde escuro e depois, para esse tom mais orgânico, um verde mais claro. Agora basta, eu vou colocar mais um aqui, nessa parte da frente. E acredito que, enquanto fachada, não há mais necessidade de acrescentar... falta um detalhe aqui. Eu quero colocar, nesta parte do trabalho aqui, ó, próximo da porta, é uma lamparina. Então eu vou tentar bolar aqui uma lamparina para colocar próximo da porta da casa dos hobbits. Então, o próximo passo é se não colar esse arbusto e a lamparina que fica próximo da porta da casa. E é isso.
Então, comecei a confeccionar o painel do nosso trabalho. Para chegar nesse resultado aqui, um céu mais claro, eu apliquei uma camada de branco e com a tinta branca ainda fresca, dei algumas pinceladas com azul escuro. Eu cheguei neste efeito, um céu mais soft, né? não tão carregado, mais claro. Depois eu pretendo fazer uma árvore aqui com uma copa bem larga e colocar o sol. No que diz respeito à casa, eu penso que o resultado aqui, né, os elementos que aqui já coloquei, são satisfatórios. Para finalizar, eu vou colocar uma lamparina próximo da porta aqui da casa. A lamparina eu fiz desta forma aqui, um pedacinho de madeira com a tarraxinha. Pintei com azul cinza lunar. Vou ainda colocar um amarelo com um filetinho de vermelho para lembrar a vela que lá dentro está acesa. E quando finalizar, esta lamparina eu vou colocar próximo da porta aqui da casinha dos hobbits, na parte de cima. E é isso. Já coloquei os 2 arbustos, iniciei a parte do painel, vou fazer a árvore, o sol e fixar esta lamparina na porta da casa. E o nosso trabalho vai ganhando forma. Tá bacana, né? Valeu! E finalmente chegamos à conclusão do nosso trabalho. Está aí a casinha do Hobbit, com o fundo, a árvore. Bom, é a primeira vez que pinto uma árvore, mas para a proposta do trabalho até que gostei do resultado. Pois é. Então, além de compartilhar com vocês neste canal conteúdos da espiritualidade franciscana, resolvi também, desta vez através deste vídeo, mostrar um pouquinho do trabalho que faço aqui no seminário. Fora as formações, aulas, participação nas pastorais sociais, dentre elas aqui destaque com muito carinho a pastoral carcerária, a pastoral de rua e da sobriedade. Aqui no seminário, um tempo oportuno também com liturgia e música, nas comunidades, formação, com catequese. Então tem essa dimensão do frade, mas também os trabalhos que ele pode e deve realizar dentro da sua fraternidade. E, pois bem, então neste vídeo eu quis mostrar um pouquinho daquilo que faço em matéria de artesanato. O dinheiro que aqui consigo com a venda deste material é para ajudar a fraternidade, é posto no caixa comum. O dinheiro é da fraternidade, é uma maneira de restituir a Deus os dons e os benefícios que Ele realiza em nosso favor. E me sinto pertença a esta fraternidade, e a minha resposta que dou de amor a ela é fazendo da minha vida uma doação, apresentando a ela os dons que Deus me deu. E acredito que é muito satisfatório poder chegar nesse resultado. Agora a peça também será vendida. Mas é isto. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, né, compartilhe este conteúdo, pode ser que seja útil para alguém. Caso queira acompanhar reflexões de cunho franciscano, artesanato e um pouco da minha experiência enquanto frade menor, basta ficar atento ao conteúdo que, vez ou outra, eu coloco aqui, disponibilizo através deste canal. Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço para você que acompanhou este vídeo. Paz e bem.